Neste próximo fim de semana acontecem os já tradicionais desfiles das escolas de samba capixabas. Uma festa que, além de retratar toda a riqueza e diversidade cultural, atrai turistas e gera emprego e renda para muita gente. E hoje, no Ponto de Vista, nós vamos abordar todas essas potencialidades, sem esquecer, é claro, das raízes e das tradições, conversando com o Marcos Vinícius Santana. O Marcos é historiador, mestre em estudos urbanos e regionais pela UFES, gestor e pesquisador em cultura popular. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao Ponto de Vista. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. É sempre bom estar falando da nossa cultura, principalmente a cultura local, né? A cultura capixaba. Pois é, antes de nós iniciarmos esse bate-papo aqui sobre os desfiles das escolas de samba, sobre o Carnaval Capixaba, gostaria de saber como é que começou essa sua história com o samba. Muitos sambistas costumam dizer que começa no berço, né? Já nasce sambista. Comigo foi assim também, minha família era família de sambista, né? Mas o envolvimento com a escola de samba, eu tive meu primeiro desfile com 9 anos de idade. E aí de lá para cá não saí mais, né? Inicialmente na bateria. E aí no ano de 2017 para o Carnaval 2018 eu me afasto um pouco dessa parte rítmica, né? Que combina com o período que eu estava fazendo a graduação, né? Em História na UFES, me formando. E aí eu tomo o samba como pesquisa, né? Além do samba como entretenimento, como uma razão de vida, eu tomo como pesquisa e consegui aliar a parte acadêmica à minha função no samba, né? E aí eu exerci a parte cultural, fui diretor cultural na Jucutuquara, participei de algumas transmissões de desfiles também e algumas pesquisas através do Instituto Raízes também, que é um instituto que eu sou pesquisador, né? Que a gente faz também um trabalho muito legal junto com o Carnaval. E aí estou traçando essa linha um pouco mais, como é que eu posso dizer, pesquisadora. E também esse ano comecei a escrever alguns enredos, né? Que o enredo é o tema que a escola de samba leva para a avenida, né? E aí comecei esse ano e pretendo continuar. Agora, quais as referências do Marcos Vinícius neste universo tão rico, tão diverso do samba? E aí eu também costumo dizer que eu tenho algumas referências de acordo com as funções que eu ocupei no samba, né? A questão cultural eu sempre tive como referência Mestre Ditão, né, que foi um grande mestre de bateria da União de Jucutuquara, foi presidente, infelizmente morreu há 3 dias do desfile, né? Antes da gente entrar na avenida. Sempre foi uma pessoa que fomentou a parte cultural dentro do bairro e da escola em si, então eu vi aquilo como uma potencialidade muito grande, para mim foi uma referência. Na questão rítmica, né, na questão do ser ritmista, o ser de bateria, o ser diretor, Mestre Genivaldo foi a pessoa assim, que bancou a minha participação na bateria, me deu toda a força para eu ser diretor, para eu me continuar a ser um possível mestre. Foi um destino que a vida não quis que eu seguisse, mas ele sempre esteve ali na contenção, me apoiando. E na questão de pesquisa, né, de graduação, eu tenho o Vinícius Natal, que eu tenho a felicidade de ser um amigo pessoal, mas foi quem me mostrou que eu poderia trabalhar o samba de uma forma acadêmica, né? Mostrar que o samba, a cultura popular, pode ser trabalhada naqueles espaços que por muito tempo foi renegado. Então são essas 3 pessoas, esses 3 pilares que eu tenho como referência. E no caso do enredo? O enredo, na verdade, ele é o ponto inicial do carnaval, né? Quando a escola de samba vai começar a se preparar para o carnaval, ela começa escolhendo o enredo. E o enredo nada mais é do que a temática, né? O tema que a escola vai tratar na avenida. E esse ano eu decidi, né, que ele queria começar a escrever. Eu faço alguns trabalhos como escritor, né? Estou para publicar alguns livros e achei que seria uma experiência legal. E acabei emplacando 3 escolas, né? Pega no Samba, Mocidade Serrana e Imperatriz do Forte, aqui no Espírito Santo, e uma do Rio de Janeiro, que é de Vigário Geral, que vai desfilar no Acesso, na sexta-feira de Carnaval. E quais os enredos aí você criou e está desenvolvendo para essas escolas? Na Mocidade Serrana a gente vai falar de Edson Papo Furado, que é um sambista célebre, ícone, né? Um ícone, né? E aí a gente vai tratar a linha melódica do Carnaval. Vai ser de uma forma que ele esteja escrevendo a São Benedito uma carta, sentado no bar da Rua 7. Então a Mocidade Serrana vai contar a história dele através desse enredo. No Pega no Samba era só mais um cria que eu fiz em parceria com a carnavalesca Thaís, né? Então a gente vai falar do cria mesmo, da favela, né? Que aquele menino ou aquela menina que nasce na favela, que passa por todas aquelas potencialidades do cotidiano e finaliza desfilando na sua escola. Então é falar do cotidiano da favela através da visão de quem nasceu e vive ali.
E na Imperatriz do Forte a gente vai falar sobre Benedito Meia Légua, que foi um quilombola da região norte, né, de São Mateus, que ele é um grande ícone, mas que a história dele é pouco difundida. Provavelmente muitas pessoas já devem ter ouvido falar na sentença, mas será o Benedito? Né, que os antigos muito falavam isso, e isso é alusão a ele. Essa sentença é uma sentença de espanto. Os grandes senhores das fazendas do norte tinham medo dele, e quando via qualquer manifestação, qualquer movimentação estranha, exaltava isso, exaltava essa frase com medo de ser o Benedito Meia Légua, porque ele era um grande líder quilombola que ia assaltando as favelas, as fazendas do norte, assaltando no melhor sentido, porque ele liberava os escravos e levava para um quilombo que ele tinha em São Mateus. Então a Imperatriz do Forte vai tratar essa história. E no Rio, em Vigário Geral, a gente vai falar da fantástica Fábrica da Alegria, que é, na verdade, uma adaptação, né, do filme, da grande obra famosa, mas trazendo para a realidade de Vigário Geral. Então seria uma criança pobre de Vigário Geral, que ele encontra um bilhete dourado na rua, né? Ele está ali triste que ele não tem mais as brincadeiras de antigamente, então ele encontra um bilhete dourado e esse bilhete dourado dá acesso a uma fábrica. E a fábrica é a quadra da escola de samba e ali os diversos setores da fábrica ele tem conexão com as diversas brincadeiras de antigamente. Peão, bola de gude, amarelinha, pique-bandeira, etc, etc, etc. E no final ele junta toda essa alegria, veste a fantasia e vai desfilar. E a gente vai encerrar o desfile assim. Bom, já que estamos falando de escola de enredo, né, e de escola de samba, né, quais seriam os antecedentes históricos das escolas de samba aqui do Espírito Santo? Porque no Rio, a gente sabe que tudo começou ali com as tias, né, a tia Ciata, né? E aqui, como é que começou essa história dos desfiles das escolas de samba? Aqui no Espírito Santo a gente tinha umas instituições carnavalescas muito peculiares do Espírito Santo, que eram chamadas de batucadas, né? A mais famosa dela é a Chapéu do Lado. Alguém aí em casa perguntar, os mais antigos com certeza vai lembrar, a Chapéu do Lado é uma instituição muito famosa, carnavalesca. Só que essas batucadas, elas não eram tão democráticas, né? Você não tinha tanto acesso, elas não eram tão populares, elas funcionavam durante todo o ano, mas exerciam um papel como se fosse um clube. Então você precisava pagar mensalidade, você precisava ter um vínculo empregatício, você precisava ter uma fonte de renda para manter, né, o seu vínculo com uma batucada. E aí, em 1955, um dissidente da batucada, de uma batucada Chapéu do Lado, chamado Rominho. Um detalhe interessante também, que as batucadas não tocavam samba, né? Existiam muitos instrumentos de sopro, então era uma coisa mais marchinha, né? Uma coisa um pouco mais distante do samba. E aí o Rominho, dissidente da batucada Chapéu do Lado, ele junta, né, alguns sambistas da região e funda uma nova instituição. E aí surge a Unidos da Piedade, que é a primeira escola de samba, que nasce em 15 de janeiro de 55. E o grande legal da Unidos da Piedade é que em seu primeiro desfile ela junta justamente esse povo que não poderiam participar nem das batucadas, nem daqueles clubes do asfalto, né? Que era o Álvares Cabral, o Saldanha da Gama, etc, etc. Então a Piedade ela toma as ruas com as graxeiras, né, que eram as empregadas domésticas, que tinham um grande preconceito com elas, os desempregados, os cavouqueiros. Então é uma grande instituição formada por um clamor muito forte de segregação social e racial. E aí surge a Unidos da Piedade em janeiro de 55. Já em 56 nós temos a Império da Vila, que vem a ser a Novo Império, né? Acadêmico do Moscoso, também nasce numa região ali próxima. E aí dali para frente foi só um crescimento que culminou no que a gente vê hoje. Ou seja, o centro de Vitória sempre foi o agregador, o aglutinador, porque foi dali que partiram, né, todas as agremiações, ou grande parte das agremiações que nós temos hoje, não? Sim, porque assim, diante de um ponto de vista urbano, o desenvolvimento da região norte de Vitória, né, que é Jardim da Penha e toda essa parte que a gente conhece hoje, ele é muito recente, né, então da década de 60 para frente. Então toda manifestação, toda efervescência cultural existia no centro de Vitória. Os clubes de futebol que a gente conhece hoje nasceram no centro de Vitória, né? O Rio Branco no Parque Moscoso, o próprio Vitória, que foi o primeiro ali na região central. Então o que a gente entendia como concepção de cidade, ela se restringia ao máximo até Jucutuquara e até Santo Antônio, no sentido de extremidades, né? É inegável, Marcos Vinícius, que as escolas de samba aqui do Espírito Santo, elas cresceram e apareceram. Mas se comparadas ao Rio de Janeiro, São Paulo, não é? Que tem todo um aporte já, como se fosse mesmo uma empresa, não é? As escolas ainda aqui enfrentam muitas dificuldades. A que você atribui isso? Olha, eu acho que assim, em questão de tamanho, nós nunca chegaremos, não nos equipararemos, né? No Rio de Janeiro é uma questão cultural,
é o símbolo da cultura carioca, né? Por ter sido a pioneira, etc, etc, as escolas de samba, mas eu costumo colocar São Paulo como um grande exemplo, né? Se a gente for colocar o final da década de 80, início da década de 90, o Carnaval de Vitória era o segundo carnaval do Brasil. O Sambão do Povo foi o segundo sambódromo do país. E o carnaval ele é paralisado por falta de entendimento das lideranças das escolas com a liderança do poder público. O que falta aqui no Carnaval de Vitória, eu acho que faltar é uma palavra muito forte, mas eu acho que o caminho que a gente deve traçar é entender os desfiles das escolas de samba com um potencial turístico, né? Isso do ponto de vista do poder público, do ponto de vista das escolas de samba. As escolas de samba entenderem que elas são instituições que não funcionam apenas para desfilar ou apenas para o carnaval, elas são elementos de representação dentro das suas comunidades, né? Então, por isso, elas funcionam durante o ano todo. Ela tem um caráter social muito forte. E esses dois pilares, andando em parceria e também com o investimento do carnaval, nós teremos um crescimento que culminará numa festa, digamos, minimamente estabelecida, né? Os desfiles da Escola de Samba de São Paulo hoje eles não têm a mesma projeção do Rio de Janeiro, mas seu sentido de organização, sentido de estabelecimento, sentido de uma festa institucionalizada dentro da cidade de São Paulo, ela se equipara ou até supera o Rio de Janeiro. E autossustentável também, autossustentável. Né? Que é um problema ainda muito grave, muito sério para as escolas de samba aqui do Espírito Santo, que ficam sempre na dependência de recursos públicos, né, para poder botar o carnaval na rua, né? Isso. Seria muito bem-vindo, né, que a iniciativa privada se fizesse mais presente também nesse dia a dia das escolas, não? Não só a iniciativa privada, mas as escolas de samba, como eu disse também, entenderem como o seu lado social e como o lado empresarial, como alguém que deve fazer eventos e promover eventos para levantar renda. As escolas de samba hoje elas passam por um problema muito complicado de endividamento, né, de nome sujo, de não conseguir nem sequer receber verbas públicas diretamente, né? Então é um processo que precisa de um caráter de organização, né? Parar e se organizar e tendo essas diversas esferas. Mas também é um pouco complicado a gente colocar a questão empresarial como a grande solução e isso culminar num completo afastamento do poder público, o que não pode também, né? A gente tem que entender que a verba para as escolas de samba, elas são não só um investimento, né? Porque ele tem um retorno a partir da movimentação da economia, mas também é um dever do Estado a partir do momento que o fomento à cultura e o acesso à cultura é um direito do cidadão, né? Portanto, um dever do Estado e a gente entende as escolas de samba como uma grande representação cultural das comunidades. Bom, hoje as ligas das escolas de samba, elas têm não apenas o protagonismo, mas também têm, vamos dizer, a coordenação, a administração, que há alguns anos atrás ficava a cargo do poder público. Isso foi uma boa? É uma boa porque a liga, querendo ou não, as ligas são, né, a representação das escolas. A liga ela é um representante e os direcionamentos de uma liga, ela é feita através de reuniões com os presidentes, né? O que a gente precisa repensar um pouco é a quantidade de ligas, né? Uma para o acesso, outra para o especial, ver até que ponto isso é benéfico, mas é um campo que eu não entro muito porque eu nunca me interessei pelo lado executivo, né, de uma escola de samba, mas é sempre bom ter um órgão autônomo e que represente as escolas de samba, justamente para que as escolas de samba tenham voz, né, e uma representação frente a decisões diante do poder público ou empresarial de alguma forma assim. Bom, estamos aí às vésperas dos desfiles, né? Na sua avaliação, você que está aí no dia a dia das escolas, conhecendo, visitando os barracões, em contato com essas pessoas que fazem o carnaval de fato acontecer, qual a sua avaliação? Você acha que esse ano o desfile, as escolas vêm bem? Quais são as suas expectativas para os desfiles deste ano? Olha, eu estou vendo uma movimentação muito boa, mas ela no sentido do que possibilita as escolas de samba trabalharem. Ensaios, tanto do ponto de vista dos segmentos, né, bateria, mesada, porta-bandeira, ensaios de comunidade, eles estão a todo vapor. Mas os barracões, que a gente chama de barracão pesado, barracão de alegoria e barracão leve, barracão de fantasia, estão relativamente atrasados a outros anos e isso é um problema financeiro, né? As escolas não estão tendo aporte financeiro para poder adiantar o seu carnaval.
Porém, eu sempre digo que o poder de superação de uma escola de samba não deve ser nunca subestimado, né? A gente tem que levar em consideração também que a gente fez um carnaval em abril, né, desse ano, final de abril desse ano, começo de abril desse ano, né? Então o ciclo de um carnaval para o outro, ele foi relativamente curto em relação a qualquer década, qualquer ano da história, né? A gente nunca passou por um problema de pandemia, então foi um trabalho, um tempo de preparo um pouco mais curto e eu acredito que as escolas de samba vão fazer o que elas sempre fizeram, que é o carnaval da superação, né? Um carnaval muito bem trabalhado, um carnaval na força e na raça das suas respectivas comunidades. Apostas agora. Quais as escolas que você acha que vão surpreender, tanto do grupo de acesso quanto do grupo especial? Olha, no acesso, eu coloco como, a gente tem, né, as grandes favoritas, mas eu coloco como surpresa a Imperatriz do Forte. A Imperatriz do Forte, ela, pelo script que ela enviou, que ela está propondo e pelo que eu conversei com o povo de Barracão, é a escola que vem com menos alegorias, né? Todas vão vir com 3 alegorias, que é o máximo do acesso, e a Imperatriz Forte vai vir com 2, mas são 2 alegorias que, pelo que o presidente me confidenciou, vão ser bem elaboradas. Então, elas diminuíram, mas para poder enaltecer, né, o seu acabamento. Ela vai ser a primeira escola de sexta-feira, que no samba a gente coloca como problema, né? Sempre ruim abrir o carnaval, mas que eu acredito que vai fazer um bom desfile também, modéstia à parte falando, não por ter sido meu, mas um enredo que é um pouco diferente do que a gente já viu, né, no Carnaval Capixaba, um enredo forte, um enredo apelativo em seu sentido racial e comunitário. E no especial eu coloco como uma grande surpresa a recém-chegada ao grupo especial, que chegou que faltava, né, subiu nesse carnaval que passou, foi campeão do acesso e agora vai estrear no grupo especial. Vai ser a última escola a desfilar, mas que pelos preparativos está vindo para brigar pelo título. Então eu coloco como uma grande surpresa, uma escola que passou aí por muitas décadas de desorganização e que agora está vindo assim com uma crescente muito grande. Eu acredito que vai fazer um grande desfile. Bom, nós tivemos a Novo Império, né, que foi a campeã do carnaval do ano passado. Você acredita que ela tem tudo para esse ano repetir a performance? Ou além da Novo Império, quais são as outras que você consideraria favoritas ao título? No grupo especial. Conversei brevemente com o presidente, ele falou que é sempre, o presidente Alessandro, Novo Império, ele falou que é sempre uma responsabilidade manter o título, né? As pessoas sempre esperam muito da Novo Império, mas a Novo Império é uma escola que tem uma comunidade fantástica, né? Os trabalhos de barracão deles estão legal, está fluindo legal o trabalho, mas ainda assim, mesmo se não tivesse, a Novo Império ela sempre é colocada como um grande desfile, porque a sua comunidade ela é muito presente na escola, né? Então acredito que a Novo Império vem assim para defender o título e além delas como favoritos eu coloco sempre as grandes, né? Mas acho que no grupo especial fica muito difícil a gente não colocar todas como favoritos, porque tirando as grandes que seria Piedade, Boa Vista, Mug, Jucutuquara, Andaraí vem no nível de organização, para mim o melhor samba do grupo especial é do Andaraí, né? Então acho que todas as sedes aí está tudo empatado, que é bom para o carnaval, né? A gente vai sem expectativa de ver só algumas escolas boas, todas estão vindo com um grande desfile. Bom, antes de encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho, rapidamente, do Instituto Raízes, né? Sim. Que há muito tempo vem trabalhando não só outras manifestações, mas também o samba, né? Esse resgate das tradições, da importância, das potencialidades do samba. O Instituto Raiz ele foi um instituto que nasceu dentro do samba, né? Ele nasce dentro da Unidos da Piedade, um grupo de jovens que queria fomentar a parte cultural e histórica da escola. Estou com o primeiro nome, né? É Raízes da Piedade, e ele ganha uma proporção muito grande e torna-se um instituto. Atualmente, ele trabalha em várias vertentes, não só do carnaval, também trabalha no carnaval. Acabamos de doar vários instrumentos. Ano passado damos para 10 escolas, esse ano para 3, Unidos da Piedade, Chega Mais e Imperatriz do Forte. Além de trabalhos também voltados para Messalho Porta-Bandeira, né? Trabalhos voltados de discussões para a harmonia de conscientização e educação para a comunidade carnavalesca dos quesitos. E também trabalhamos no lado social, temos o CRJ em Flechal, estamos trabalhando aí em várias áreas e frentes e estão todos convidados a conhecer, é só assinar nossa página no Instagram. Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista, os seus esclarecimentos aí e sucesso, um ótimo carnaval para você. Eu sei que você vai estar acompanhando bem de perto os desfiles. Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, é sempre bom falar da nossa cultura e da nossa história e que todos nós tenhamos um bom carnaval, sucesso às 19 escolas e a todos que acompanharem.
Pois é, e lembrando que, como já é tradição, a TVE vai transmitir os 2 dias de desfiles no Sambão do Povo, mostrando toda a beleza do espetáculo e levando até vocês informações e opiniões de quem entende do assunto. O Ponto de Vista vai ficando por aqui e nós nos vemos novamente na próxima semana. Até lá e um bom desfile para vocês!